O macaco pergunta quem aquela humana pensava que era e a fazendeira respondeu que era mestre da Aliança Panda, subordinados do rei da loucura de pescoço longo, e até pergunta se alguém tinha algum problema com isso e o macaco protesta. Após o macaco ser esmagado, a fazendeira diz que todos ali eram lixo e se não conseguissem se organizar antes que os caçadores chegassem, ela mesma esmagaria todos. A girafa então começa a entrar na onda da fazendeira maluca e dá duas escolhas para os animais malucos: ou eles se uniriam sob a liderança do pescoço supremo contra os caçadores, ou continuavam espalhados como poeira para serem esmagados pelo rei e pelos caçadores. O bode foi o primeiro a se manifestar, chamando a girafa de meu rei e dizendo que estava pronto para seguir suas ordens. Os demais animais então concordaram em seguir a liderança da girafa e ela diz que eles não estavam fazendo isso por ela, estavam fazendo isso para salvar o próprio couro, pois a sobrevivência era o único objetivo e para se manterem vivos eles fariam o que fosse preciso. Após os animais jurarem lealdade ao rei, a girafa até diz para a fazendeira que não esperava que ela fosse ajudá-lo e ela diz que só queria acabar logo com isso para poder descer a montanha e encontrar seu irmão. Tinha também o fato de que o Sr. Panda era tão adorável e carinhoso e ela não queria ver ele sendo caçado. A girafa então começa a informar a situação em que se encontravam, pois 6 caçadores subiram de nível e estavam bem confiantes em seus poderes. Geralmente eles caçam sozinhos e essa era uma fraqueza que poderia ser explorada. O rei girafa iria precisar de 6 generais para liderar a vanguarda e interceptar esses caçadores e pergunta se alguém queria ser voluntário. Novamente o bode é o primeiro a se manifestar e logo em seguida mais alguns animais se oferecem para liderar a investida contra os caçadores. Imediatamente a girafa então começa a organizar as equipes, mas finalmente percebe que tinha um gato doméstico nas montanhas. O que ela não sabia era que aquele gato de óculos na verdade era dos caçadores. Após o bicho mostrar que também era um animal louco, a girafa considera que era apenas um vira-lata e até o chama de coitado sem saber que ele era um impostor. Após terminar a seleção dos generais, a girafa faz um breve discurso motivacional e todos parecem prontos para irem para a ação. Porém, a raposa pergunta à girafa o que iria acontecer com a criatura que ainda estava se regenerando dentro da geladeira, pois já que eles iriam sair não teria ninguém para cuidar dele. A girafa então diz que além da geladeira estar sem energia, a solução nutritiva já tinha mofado e provavelmente aquela criatura não terminaria de se recuperar. Isso significa que provavelmente a girafa, o panda e a raposa eram os últimos animais loucos da primeira geração e agora eles guiariam a segunda geração para que todos pudessem sobreviver. Enquanto isso, os caçadores estavam se preparando para sair para caçar e o azul até comenta que o gato Bruce tinha sumido o dia inteiro, mas eles acham que ele sabe se virar sozinho. Após todos se separarem, o fazendeiro até pede uma pulseira para poder se teletransportar também, mas descobre que na verdade eles não se teletransportavam, apenas se moviam muito rápido e como eram calibrados individualmente ele não poderia usar aquela tecnologia. Foi nesse momento que o caçador notou que a mão do fazendeiro ainda não tinha voltado ao normal e isso era muito estranho, pois já tinha se passado várias horas desde que ele tomou o soro. Mesmo assim, os dois saem para caçar sem saber que os animais também já tinham se organizado e saído em busca dos caçadores para pegá-los separadamente. Logo um dos caçadores percebe que tinha algo errado, pois a montanha estava muito silenciosa sem saber que já estava sendo observada. Ela informa seus companheiros que eles já estavam no meio das montanhas e até agora não apareceu nenhum animal louco e todos deveriam tomar muito cuidado. Eles então decidem soltar o drone para verificar a área, mas logo ele é destruído por uma vespa que atirou seu ferrão antes mesmo que o drone pudesse ver. Nesse momento os caçadores começam a se questionar se os animais loucos tinham descobrido alguma coisa, pois eles pareciam estar mostrando sinais de resistência. Imediatamente eles pensam que a girafa poderia estar por trás dos acontecimentos estranhos e dessa vez eles não iriam pegar leve com o líder pescoçudo. Porém nesse momento o fazendeiro começa a passar mal e a sentir uma vontade estranha de comer peixes, arranhar as cortinas e derrubar a caneca da mesa. Sem dúvida aqueles sintomas eram de instinto felino e isso era muito estranho, pois definitivamente o soro não devia estar fazendo efeito após tanto tempo. O fazendeiro chega a perguntar se iria morrer, mas o caçador o tranquiliza dizendo que não e até oferece um pouco de comida de gato do Bruce para ajudar a controlar um pouco dos instintos. Enquanto isso, em outro ponto da montanha, um dos caçadores é atacado por uma espécie de búfalo bizarro que logo é avaliado como nível de perigo 6. Porém, enquanto estava distraído avaliando o búfalo, ele começou a ser atacado por diversas direções diferentes. What was that? Após escapar por pouco, o caçador fica confuso, pois aqueles animais realmente tinham se coordenado perfeitamente. Ele então decide tomar o seu soro para se transformar e atacar com força total. Mal sabia ele que já estava sendo observado de longe pelo bode, que era o líder daquela equipe. Quando parecia que o caçador tinha sido derrotado, ele reagiu rápido e fez um ataque duplo que fatiou os dois animais mutantes.
Após derrotar os bichos, ele diz para nunca subestimarem a dureza da carapaça de um besouro. Mesmo assim, o caçador ficou bastante ferido e chega a dizer que não esperava que aqueles animais aprendessem a lutar em formação de batalha. Enquanto ele estava distraído em seus pensamentos, podemos ver que o bode começou a se aproximar lentamente por trás. A cena então corta para o caçador azul, que está perguntando como o fazendeiro se sente, e ele diz que ainda consegue controlar os instintos felinos. O caçador então diz para ele não se preocupar, pois assim que saíssem daquela montanha ele iria pedir o médico para o examinar e com certeza ele seria curado. Enquanto eles conversavam, o azul recebeu o pedido de ajuda do dourado e, como não era comum ele pedir ajuda, decidiu ir na frente enquanto o fazendeiro ia caminhando atrás deles. Assim que chega até lá, tudo que o azul vê de imediato são os corpos das criaturas decapitadas no chão, mas ele ainda não consegue ver o Golden. O azul então começou a caminhar pela área enquanto tentava achar o Golden, até que ele foi surpreendido com a cena perturbadora de seu amigo empalado em uma árvore como se fosse um filme de terror. Após ajudá-lo a descer da árvore, o parceiro imediatamente chamou o resgate pelo rádio para socorrer o Golden. Logo em seguida, o azul perguntou quem tinha feito aquilo com ele e seu parceiro revela que os animais tinham se unido e agora operavam de maneira coordenada e provavelmente a girafa era o líder. É nesse momento que fica bem claro para eles que deveriam começar a se mover de maneira unificada para que os animais não possam atacá-los individualmente. De volta aos animais, vemos o panda carregando a fazendeira sob a floresta e podemos ver que a garota realmente gosta muito daquele panda estranho e mesmo com essa cara bizarra ela diz que ele era muito fofo. Ela estava manipulando a criatura como se fosse um gado, já que ele estava se movendo conforme ela empurrava as garras da criatura. Enquanto isso, o fazendeiro caminhava sozinho pela floresta enquanto reclamava, já que o azul desapareceu e nem esperou por ele. Logo ele escutou os passos pesados do panda se aproximando e correu para se esconder atrás de uma árvore. Após o panda passar, ele decide continuar em frente, mas se assusta quando cai um objeto estranho bem perto dele. Quando a câmera corta, percebemos que aquilo era o chifre do bode, que estava voando com dificuldades e bastante ferido por todo o corpo. Logo ele é encontrado pela girafa, que imediatamente reporta os dados da missão. Ele diz que seu esquadrão conseguiu eliminar um dos caçadores e a girafa o parabeniza pela sua conquista, já que mesmo com as perdas essa já era uma vitória para os animais, e diz para seu parceiro descansar. A girafa diz que está ansiosa para a glória do próximo general, que já estava em uma batalha contra um dos caçadores. A mulher estava bem confiante enquanto lutava contra o escorpião, sem saber que vários outros animais se aproximavam cada vez mais para cercá-la completamente. Assim que a cobra lança sua técnica chuva de espinhos, a caçadora é obrigada a recuar e decide pular sobre um rio sem saber que já estava encurralada. Hey, tough, let's go one-on-one. Ela então é puxada para as profundezas do rio enquanto o escorpião e a cobra aguardam ansiosamente na margem para ver o que tinha acontecido. De repente, a caçadora pula para fora da água enquanto dizia que aquilo tinha deixado ela assustada. Felizmente, ela estava utilizando o elemento água e mesmo com aquele golpe baixo de tentar atacar pelas costas, ela conseguiu sobreviver. Logo, um dos animais faz um ataque e ela consegue se desviar por pouco, mas ainda assim acaba sendo atingida de raspão em um dos seus tentáculos. Porém, ela teve pouco tempo para pensar, já que todos os animais começaram a atacar ao mesmo tempo. Enquanto ela desviava, percebeu que sua pulseira de alta velocidade estava quase ficando descarregada. Imediatamente ela se lembra que tinha um pacote de absorvente de 10 camadas guardado na bolsa e decide utilizá-lo para absorver as toxinas que os animais estavam disparando na direção dela. Porém, a criatura do meio decide se encher de água pelo rabo e consegue disparar um jato incrivelmente mais poderoso. Felizmente, aqueles absorventes eram de uma marca certificada com qualidade de metal dourado e tinham um poder de absorção insano, parando o ataque mesmo que a criatura tivesse aumentado o volume sem ao menos deixar vazar nada. Aproveitando a oportunidade, ela ataca diretamente os animais loucos e logo em seguida imobiliza todos utilizando seus tentáculos de polvo. This is the end. Depois de neutralizar todos os animais, ela percebe que tinha ficado um pouco de toxina em um de seus tentáculos que tinha sido atingido de raspão. Ela prefere pensar que vai ficar tudo bem sem saber que tem outro animal louco observando de cima de uma árvore do outro lado do rio. Enquanto isso, a girafa enrolou o corpo da cabra em faixas e disse para ela ficar ali se recuperando, pois ela iria dar suporte aos outros esquadrões. Porém, nesse momento, a raposa chega desesperada para avisar o grandioso pescoçudo que o esquadrão do chefe Gecko tinha sido completamente dizimado. A girafa então diz que parecia que as coisas não estavam indo tão bem enquanto ela pensava e questiona se pelo menos o caçador tinha ficado ferido. Após saber que o corpo do caçador estava envenenado e ferido, a girafa ordena que o panda se posicione para eliminar de vez aquele caçador que já estava ferido. Porém, assim que a raposa vai avisar, o panda percebe que ele tinha desaparecido. Mal sabiam eles que a fazendeira fez o bicho de gado para levar ela de volta para a fazenda, mas assim que chega lá, ela percebe que seu irmão já não estava mais na fazenda. Ela então imagina que ele deve ter descido a montanha para tentar resgatá-la e imediatamente decide voltar, já que era perigoso demais para ele com todos aqueles animais selvagens espalhados. Take this. Solar Flare Strike.
De volta à batalha, vemos a cabra lutando contra o Golden, mas descobrimos que aquele macaco que foi pisoteado pelo panda tinha sobrevivido. Ele chega a chamar os outros animais de bando de idiotas por estarem lutando contra os humanos e, se achando mais esperto, ele decide que apenas iria procurar uma maneira de sair daquele lugar. Logo ele percebeu que o caminho montanha abaixo estava bem cercado. Mesmo assim, ele diz que os humanos eram tão previsíveis, pois ele poderia se esgueirar pela floresta, já que eles não poderiam ter coberto a montanha inteira. Porém, assim que o macaco tenta escapar, dá de cara com uma barreira de energia. Nesse momento surge uma voz dizendo que tinha acontecido um contato não autorizado e os drones seriam enviados para verificar o que estava acontecendo. Imediatamente ele se esconde em um arbusto próximo e assim que o drone chega perto, ele descobre que eles podiam voar através do campo de energia. Imediatamente ele pula para usar o drone e conseguir passar pela barreira de energia, e assim que passa pro outro lado ele comemora sua liberdade. Esse macaco é tão astuto que chega até mesmo tirar partes do drone para utilizar em seu benefício próprio, e como estava com muita fome, decide ir a uma lanchonete que estava ali perto. Porém, nesse exato momento, a nave de reciclagem que mantém as montanhas limpas recebe um alerta de produto perigoso que tinha sido detectado e precisava ser removido. Enquanto isso, o macaco já estava chegando na lanchonete para matar a fome, e assim que entrou lá dentro apontou a arma para os atendentes, ameaçando todos para servir comida, pois ele já estava morrendo de fome.